Eu era o subordinado de maior confiança do chefe da máfia. No dia em que foi assassinado, empurrou-me pessoalmente para o único bote salva-vidas, mas mesmo assim não consegui sobreviver. Quando voltei a abrir os olhos, renasci. Olhando para o meu irmão mais velho, com o rosto corado e o corpo em chamas, cerrei os dentes e afastei o homem intriguista. Larga o meu irmão mais velho, deixa-me fazer isso. 1. Fui acordado por uma agitação. Não senti dor, nenhuma sensação de morte iminente. Depressa, depressa, encontrei o Tiago. O irmão mais velho foi drogado e está a chorar por ele. Seu desgraçado. Como te atreves a drogar o irmão mais velho mesmo debaixo do nosso nariz? A voz do subordinado chegou-me aos ouvidos. Olhei em redor. Eu estava sentado num sofá macio e suave, parecendo ter acabado de dormir profundamente. Antes de recuperar a consciência, os subordinados já tinham empurrado o Tiago na minha direção. Cunhada, entra já. O nosso irmão mais velho está prestes a morrer queimado. Assim que entrar, esfregue-se nele. Um brilho intenso brilhou nos olhos de Tiago, que rapidamente se dissipou para uma expressão perplexa e inocente. O que é que se passa com o Ricardo? HMPH, que pessoa pretensiosa. Parece um estudioso fraco, mas na verdade está cheio de maldade. Na sua vida passada, foi ele quem traiu o meu irmão mais velho, vazando a notícia da sua partida ao inimigo, resultando na morte de mais de 100 pessoas a bordo. Não há espaço para 2 tigres numa montanha, e mesmo assim o Tiago, depois de enganar o meu irmão mais velho, optou por se juntar ao outro lado. O meu irmão mais velho ainda resmungava enquanto vestia o meu colete salva-vidas. Se eu soubesse disto quando o terceiro irmão disse que queria arranjar-te uma esposa, teria concordado. Olha, provavelmente ainda nem provaste a doçura do sexo, certo? Só teve tempo de murmurar esta frase antes de me empurrar para o bote salva-vidas. Quando voltar, fique de olho no Tiago por mim. Não deixe que ele o encontre. Estou muito preocupado com vocês os dois. Mas Tiago, aquele em quem tanto pensava antes de morrer, inclinou-se nos braços do adversário, ignorou os meus gritos e atirou-me sem dizer uma palavra. A água estava tão fria. No momento em que me afundei, pensei, prefiro morrer com o meu irmão. Os meus pensamentos regressaram, e Tiago já tinha agarrado a maçaneta. Corri e empurrei para longe. Solta o meu irmão. Deixa que eu faço isso. Tiago caiu no chão, fazendo uma careta. Ignorando as dúvidas dos meus irmãos mais novos, entrei rapidamente no quarto e tranquei-o. Desta vez, o destino do meu irmão está sobre os meus ombros. O meu irmão estava sentado no sofá, ofegando profusamente, com os lábios vermelhos e os olhos úmidos. Em todos aqueles anos a seguir o meu irmão lealmente, nunca lhe tinha examinado o rosto. Eu costumava achar o Big Brother bonito e cheio de masculinidade, mas nunca imaginei que, depois de ser drogado, o Big Brother ficasse tão corado e atordoado. A minha mente ficou em branco por um momento e o meu rosto ficou quente. Como é que entrou aqui? Onde está o Tiago? Rinchei os dentes de raiva. Só pensava no Tiago, sem saber que seria enganado e decapitado no futuro. Aquele Tiago não só tinha aqueles óculos grandes e foleiros, como também tinha um corpo magro e completamente desagradável. Não sei o que fez o Big Brother apaixonar-se por ele. Ao contrário de mim, que faço exercício o tempo todo e fico tão bonito com o meu corpo musculado. Nessa altura, tantos homens e mulheres vinham ter comigo e esfregavam as mãos no meu peito. O corpo magro do Tiago nem era suficiente para ficar à minha frente. Com isto em mente, usei toda a minha força e encostei o peito à cara do Big Brother. Big Brother, o Tiago está desconfiado. Não tenho a certeza se está seguro comigo. Tenho a certeza de que ele está em segurança. Só venha ter comigo a partir de agora. Os enormes músculos peitorais projetavam uma sombra em forma de coração no rosto do Big Brother. Observei o rosto corado do meu irmão empalidecer, os seus músculos tensos a amolecer. Deu um passo atrás, com uma expressão de medo no rosto. O que é que se passa contigo? Não gosto de ninguém mais alto do que eu. Tirei a camisola com raiva e agarrei-lhe as 2 mãos, colocando uma no meu peito e outra na minha cintura. Já é tarde, irmão, contente-se com isso. Agarrou inconscientemente a minha lombar, o seu tom suavizando. É bastante animado. Ele olhou para trás novamente. O teu rabo também é bonito. És mesmo. Tiago, talvez a recuperar o juízo, bateu com a porta. Com medo que ele invadisse e causasse problemas, rolei para o lado e sentei-me no colo do meu irmão, segurando-lhe a bochecha e beijando-o. É impotente. Os olhos do meu irmão tornaram-se subitamente aterradores. Ele era. No dia seguinte, ao meio-dia, corando, puxei a cabeça do meu irmão do meu peito, sentindo-me um pouco magoada. Irmão, dói muito. O meu irmão olhou para cima com um olhar demorado e deu-me uma palmadinha no rabo. Nunca pensei que fosses tão vagabunda na cama. A sua voz estava rouca quando abriu a boca. O meu irmão entregou-me um copo de água e rolou para se deitar ao meu lado. Diz-me, como foste parar à minha cama? Como já era uma vagabunda, simplesmente virei-me para encará-lo. Irmão, podes acabar com o Tiago. 3.
O meu irmão ficou em silêncio por um momento e depois chutou-me para fora da cama. Seu desgraçado, não esperava que tivesse tantas ambições. Primeiro deitas-te na minha cama e agora tentas terminar com o Tiago. Estás a ficar demasiado ousado. Estava ansioso e zangado, e doía-me o rabo por ter batido no chão. Meu irmão, devias mesmo terminar com o Tiago. Ele riu-se com raiva. João, quando é que ficaste tão obcecado com isso? Não se preocupe, eu conheço os meus limites. Além disso, o Tiago é diferente. Ter-me não é suficiente para si. Ah. Que disparates estás a dizer? Fui atacada ontem. Como pode ser a mesma coisa? Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Pode rejeitar-me, mas eu imploro-lhe que não fique com o Tiago. Ele está numa relação. Está a esconder-lhe isso e a usar o seu dinheiro para sustentar outra pessoa. Espalhar boatos não é bom, mas não consigo evitar. O rosto do meu irmão mais velho ficou carrancudo e finalmente mandou-me sair. As minhas roupas no chão estavam manchadas, por isso peguei algumas toalhas da casa de banho e enrolei-me nelas, sem ainda cochear. Pare. O meu irmão mais velho corou enquanto tirava 2 peças de roupa do armário e as colocava nas minhas mãos. Qual é o problema de sair com algumas toalhas? Assim, usando roupas que cheiravam como as do meu irmão mais velho, saí a cochear. Não esperava que o Tiago ainda estivesse lá fora. A sua expressão era sombria, quase hostil. És nojento. Ontem à noite, devia ter sido eu a estar lá dentro. Ele sussurrou-me isso de repente quando passámos por ele. Na minha vida anterior, eu e o Tiago quase não tínhamos qualquer relacionamento. Sempre que vinha, ia diretamente para o escritório do Big Brother, dava algumas desculpas falsas, pegava no dinheiro e ia-se embora. Agora, parece que talvez tenha sido só porque agiu com tanta inocência que o ignorei durante tanto tempo. Zombei e baixei a gola da camisa, revelando deliberadamente as marcas no pescoço. O quê? Ciúmes. O Big Brother foi tão incrível ontem à noite. O som de vidro a partir veio de perto. À entrada do elevador estavam os membros mais jovens, e na porta entreaberta estava o Big Brother. Tal como ontem, o rosto do Big Brother estava vermelho até à raiz, e ele olhava-me como uma criança mimada. Ei, não digas disparates lá fora. Tiago, entra comigo. Depois de a porta se fechar, os irmãos mais novos atiraram-me um casaco e gritaram fracamente. Cunhadinha, vais voltar para o teu quarto para descansar. Não precisa. Só quero que o Big Brother se mantenha longe do Tiago. Mas, na verdade, o Tiago é apenas um fator motivador. Sem o Tiago, haverá outros, todo o tipo de idiotas a conspirar contra o Big Brother. No final, ainda temos de lidar com o cérebro por trás, Marcos. Sentei-me na beira da cama, fumando um cigarro atrás do outro, sem saber por onde começar. Afinal, Marcos e o Big Brother conheciam-se desde a infância. Embora estivessem separados há muito tempo, a primeira coisa que fizeram quando se reencontraram foi tornarem-se irmãos de juramento. Marcos uma vez pegou numa faca pelo Big Brother e quase perdeu um rim. Se eu dissesse aos outros que o Marcos queria matar o Big Brother, eu poderia ser o primeiro a morrer. Afinal, se não o tivesse visto com os meus próprios olhos, não teria acreditado que o Marcos queria matar o Big Brother. João, o que se passa? O quarto está a cheirar a fumo. O Paulo, o meu amigo próximo, sentou-se à minha frente, apertando o nariz e pensando para si. Será que o Big Brother está zangado e quer expulsar-te? Eu dei-lhe um pontapé. Não seja ridículo. Só quer influenciar as decisões daqueles chefes, não, até chegar perto deles. Qual é a forma mais rápida? Paulo hesitou. Não está realmente a tentar seduzir o Big Brother, pois não? Eu dei-lhe um pontapé novamente. Não sabe como eu sou e chama a isto sedução. O Paulo tocou no nariz. Não és feio, apenas um pouco moreno. Os heterossexuais podem não gostar de ti, mas os gays vão certamente gostar. A expressão horrorizada do Big Brother mudou para o meu rosto. Sabes tanto sobre mim que tenho um pouco de medo de falar contigo. 4. Durante cerca de uma semana depois disso, o Big Brother foi-se embora sem mim. Disse-me para descansar um pouco. Não conseguia perceber porque é que ele estava a sair com o Tiago de novo. Além disso, não fazia ideia de como o Tiago e o Marcos tinham acabado juntos na minha vida passada. Tudo o que pude fazer foi agachar-me à porta da discoteca do Marcos durante esse período. No terceiro dia, convidou-me a entrar. O Marcos deslizou as longas pernas para fora, atirou-se para o sofá e olhou-me com um sorriso forçado. João, por que é que não entras e te sentas? Por que é que estás agachado lá fora? O que devo dizer? Estou de olho em ti. Se tiver algo a dizer, venha ter comigo, não toque no meu irmão mais velho. Eu acho. Quando estava a ficar sem histórias, alguém veio chamar o Tiago. Será que estavam juntos nessa altura? Quem quer grandes feitos não se importa com coisas triviais. Não importa se ele consegue ou não, eu seduzo primeiro. Assim, corri em direção ao Marcos e ajoelhei-me. Há muito tempo que te admiro.
Estava agachado lá fora só para te espiar e aplacar a minha saudade. A mão de Marcos, segurando o copo de vinho tinto, tremeu. Olhou para a porta e sorriu de repente. Então está a fim de mim. Por que é que não me contou antes? No momento seguinte, o meu irmão mais velho entrou com o rosto carrancudo, o corpo frio como o gelo. Instintivamente, tentei aproximar-me, mas o Marcos agarrou-me o pulso e deu-me uma palmadinha na cara. Fica quieta, querida. Falamos sobre os nossos negócios depois. O tempo passou. O Tiago sentou-se ao lado do meu irmão mais velho, e eu sentei-me ao lado do Marcos. O meu irmão mais velho nem olhou para mim, mas a sua expressão assustou-me mais do que se me tivesse encarado. Não ouvi uma palavra do que ele disse ao Marcos. Não conseguia mesmo entender por que razão não tinham anunciado a chegada do meu irmão mais velho. Ricardo não era tão influente como Tiago, pois não? João. O Marcos beliscou-me a cintura e eu voltei à realidade. Não te vais despedir de mim, irmão mais velho. Levantei-me apressadamente, mas as palavras foram sufocadas pelo não, obrigado, do meu irmão mais velho. O meu coração parecia uma pedra presa na garganta, pesado e amargo. Eu sabia que ele tinha percebido mal, mas mesmo assim doía. Quando a porta se fechou, vi o seu rosto inexpressivo, de costas com o mesmo olhar resoluto de uma heroína de TV que é vista através de um canalha. Mas o Tiago não estava com ele. O Marcos estava parado à porta, sorrindo para mim. Agora, vamos falar sobre a sua paixão secreta por mim. 5. O Marcos queria que eu lhe confessasse os meus sentimentos. Como? Eu não posso. O Marcos sorriu e levou-me para o quarto do andar de cima. Remexeu nas malas e pediu-me para me despir. Depois de hesitar por momentos, já estava sentado na cama, com o chicote na mão. Precisa da minha ajuda. Vendo as suas mãos prestes a levantar a minha roupa, de repente pensei em algo e gritei, podemos ter uma ligação emocional primeiro. Ligação emocional. Estou a arder e queres que eu apague? Por favor, sou um cobarde. Na verdade, era porque as marcas no meu corpo ainda não estavam completamente curadas. O Marcos concordou, com a condição de eu me sentar ao lado da cama, algemada, enquanto conversávamos. Um momento de silêncio instalou-se. Por que é que não está a falar? Não quer uma ligação emocional. Nunca tinha tido um relacionamento antes, por isso não fazia ideia de como os casais comunicavam, muito menos os casais do mesmo sexo. Depois de quebrar a cabeça, veio-me à memória a imagem do meu irmão mais velho. Cerrei os dentes e comecei a mentir. Na verdade, o meu coração começou a bater mais depressa na primeira vez que te vi, mas nunca estive numa relação, por isso não sei como é. Mesmo que estejas ocupado e muitas vezes estejas em casa a falar com as pessoas, deixando-me à espera à porta, fico feliz quando te vejo e sinto a tua falta quando não consigo. Há uns dias, sonhei contigo, que outra pessoa te tinha levado. Então, a primeira coisa que fiz quando acordei foi procurar-te. Não me queria preocupar mais com o meu estatuto de irmão mais novo, só te queria dizer a sério. Os meus sentimentos. Os olhos do Marcos clarearam. Inclinou a cabeça desconfortavelmente, as orelhas a ficarem vermelhas. Não esperava que te lembrasses do nosso primeiro encontro. Aproximou-se, segurando a minha nuca com uma das mãos, e inclinou-se para mais perto. Por que é que não fechas os olhos? Vou beijar-te. Eu estava mesmo chateada. Todos estes figurões são loucos. Em pânico, os meus olhos avistaram o colar à volta do pescoço dele. Eu não quero fazer isto tão depressa. Sinto-me insegura. Pelo menos dá-me uma prova do nosso amor. Que tal este colar? E o teu relógio, a mala que usavas para guardar os documentos, o casaco? Ah, só quero ver tudo. Hesitou, tirou o colar, mas não me deu. Depois de pedir tanto, devia pelo menos dar-me uma prova. Procurei nos bolsos, mas não encontrei nada que pudesse oferecer. Os olhos de Marcos examinaram-me por um momento, depois agarrou-me o pulso. Este cordão vermelho é lindo. Vamos apanhá-lo. Como pode ser? Esta pulseira foi-me oferecida pelo meu irmão mais velho. Há 10 anos, escapei da minha família adotiva. Depois de uma semana de fome, estava a morrer no chão. Encontrei o meu irmão mais velho, que estava a fazer recados. Era também o meu irmão mais novo na altura e tinha um mau temperamento. Sem motivo aparente, deu-me um pontapé, mas, vendo que eu ainda respirava, sentiu-se suficientemente gentil para me pegar ao colo. Mais tarde, deu a desculpa de que eu parecia um bom lutador. Mas eu estava claramente ainda mais magro do que o Tiago. Nos primeiros 3 dias depois de ter sido apanhado, fiquei febril e delirante. Devido à desnutrição crónica, o meu estômago não conseguia absorver sequer os nutrientes de um ovo. Todos diziam que eu não iria sobreviver naquele outono. O meu irmão mais velho, sem dizer uma palavra, foi ao templo mais próximo da cidade e implorou-me esta pulseira. Uso-a há 10 anos. Eu recuperei e juntei-me a ele. Deu-me o nome de João. Como a semana tem 7 dias, se o João sobrevivesse de 7 em 7 dias, viveria até aos 100 anos. Não te posso dar este cordão vermelho.
Tomei uma decisão e beijei o Marcos nos lábios. Dei-te o meu coração. Valorizo mais do que qualquer coisa. Aproveitando o seu momento de torpor, arranquei-lhe o colar da mão e enfiei no bolso do casaco. Os olhos de Marcos coraram e, de repente, começou a puxar a gravata. As minhas mãos estavam amarradas atrás das costas, emaranhadas nas voltas da gravata. Então, foi-me colocada uma venda nos olhos e tudo ficou escuro. Senti um calor no pescoço. O Marcos beliscou-me o queixo e empurrou para o lado, lambendo e mordendo a lateral do meu pescoço com a língua. O meu corpo tremia incontrolavelmente de medo. No início, só queria atrapalhar a relação dele com o Tiago. Afinal, com a minha aparência morena e terrena, definitivamente não conseguiria seduzir o Marcos, por isso cerrei os dentes. Mas agora parecia que estava interessado em mim. Então, o que era o Tiago da minha vida passada? Naquele momento de distração, o Marcos começou a levantar-me a roupa. Estava tão nervosa que comecei a suar frio. Se ele visse, veria as marcas por todo o meu corpo. Se ele visse, provavelmente morreria aqui. 7. Com estrondo, a porta foi aberta com um pontapé. Soltei um suspiro de alívio. O Marcos beliscou-me a cintura e gritou em voz grave. Saia. Não vê que estou a fazer alguma coisa? O movimento na porta continuou, e os passos intensificaram-se. Ouvi o som de punhos a bater na carne, repetidamente. Como tinha as mãos amarradas, não consegui remover a venda para ver o que se passava à minha volta. Quando me colocaram de pé, fiquei genuinamente assustada. Tentei debater-me, mas depois senti um cheiro familiar. Quando fui pesadamente atirada para a cama, a minha cegueira ampliou todos os meus outros sentidos. A respiração pesada no pescoço provocou-me um arrepio e uma comichão, como se aquele pedaço de pele estivesse em chamas. O meu pescoço foi beliscado e mordido com força, como que para cobrir as marcas que o Marcos acabara de deixar. Ganimei apenas quando a dentada me atingiu o peito. Ainda não sarou. O meu rabo foi espancado com força. Sabe que ainda não sarou e ainda anda por aí a namoriscar. Ao ouvir aquela voz familiar, o meu coração doeu. Ricardo, não faz ideia de que sacrifiquei a minha vida por si. Para retribuir a sua bondade, assumi de bom grado a culpa por si e fui o seu apoio inabalável. Para o salvar de ser morto por Tiago, fui sozinha seduzir Marcos de bom grado. Porque és o meu único irmão mais velho. Num momento tão crítico, nem sequer entreguei o fio vermelho. Mas não me ouviu e continuou a entrar e a sair com o Tiago. E até me chamou de vagabunda. A venda foi removida e a luz branca ofuscante fez-me cair em lágrimas. Pareceu entrar em pânico, enxugando-me as lágrimas, impotente. Deixaste-me para trás por outro homem, e eu não chorei, então por que estás a chorar? Já não consigo chorar. Chora. Sentou-se em cima de mim, com a testa franzida, e finalmente abriu a boca, silenciando os meus soluços entrecortados. Eu não conseguia respirar, mas ele soltou-me e disse-me para respirar. Está mesmo apaixonada secretamente pelo Marcos? Claro que não. Nem falei com ele muitas vezes. O colar caiu-me do bolso e, de repente, senti a espinha dorsal. Eu estava a tentar entrar e fazer com que ele me contasse. Mas quando abri o colar, era tão grande e não tinha nada lá dentro, que entrei em pânico. Os seus olhos estavam pesados, praticamente a olhar para mim como buracos. Eu ainda estava a tentar descobrir como lhe explicar, mas ele baixou a cabeça novamente. É melhor que não seja. Ou não me está a trair, ou está a manter isso em segredo. Se te voltar a ver com outro homem, mato-te na tua cama. Logo, o meu peito ficou dormente e com comichão. Eu empurrei. Dói. Eu não consegui empurrar. Dói, Ricardo. O homem trabalhador sorriu. Não me chamem Big Brother pelo meu nome completo. Será castigado. 8. Embora não tivesse conseguido seduzir Marcos. Ricardo tinha de facto dado uma boa sova, e o encontro seguinte pareceu-lhe muito mais educado. Tinha passado quase meio mês, e os hematomas no rosto de Marcos não tinham desaparecido. Parecia que o Ricardo me tinha batido com força. Não sei se era imaginação minha, mas os seus olhos pareciam estar a seguir-me. A conversa de hoje centrou-se principalmente na remessa do próximo mês. Esta remessa é bastante grande, com risco elevado e lucro elevado. Ricardo e Marcos discutiram uma joint venture. Mas na sua vida anterior, Tiago inclinou-se nos braços de Marcos, obrigou-nos à morte e levou tudo para si. Não sei se é o objetivo final deles, mas pelo menos desta vez, não vou deixar o Ricardo e o Marcos trabalharem juntos. Enquanto o Marcos estava na casa de banho, puxei a bainha da camisola do Ricardo. A fragrância atingiu o meu rosto, queimando-me. O que estás a olhar? Não namores comigo. Ele deu-me uma palmadinha na testa. Desde que me trouxe para casa naquele dia, ele sempre foi tão frívolo. Não podemos simplesmente não enviar esta remessa. Não disse nada, mas de repente colocou-me no colo e alimentou-me. Depois de um longo momento, disse, achas que posso simplesmente não enviar esta remessa? Raramente vejo o Ricardo com uma expressão tão solene.
Parece que algo de grave está realmente a acontecer. Ele sabia. Esta remessa pode custar-lhe a vida. O meu coração batia forte e não pude deixar de estender a mão e abraçá-lo. Se tiver mesmo de ir, lembre-se, eu sou o seu guarda-costas. Quando o perigo atacar, lembre-se de me empurrar para fora, não me deixe esconder nele. O Ricardo deu-me esta vida, a morte não é uma pena. Ele é diferente, é um precioso irmão mais velho. Trabalhou tanto para chegar a esta posição e nem sequer teve alguns dias de paz. Ele não pode morrer jovem. Deu-me uma palmadinha na bunda e sorriu. Como pode ser a sua vez? Assumi sempre o peso de todos os problemas. Se não, porque me chamaria irmão mais velho. O Ricardo tinha razão. Quando me encontrou pela primeira vez, eu era desajeitado, pouco inteligente e cometia sempre erros. Foi ele que se colocou à minha frente, recebeu o castigo por mim e depois ensinou-me passo a passo. Eu era o irmão mais novo em quem ele mais confiava, mas nunca fui baleado por ele. Levei uma chapada na cara. Por que todas estas lágrimas? Percebi então que não me tinha apercebido quando comecei a chorar. Ouviu-se um barulho na porta e esforcei-me para me levantar, mas o Ricardo tapou-me o rosto e levantou-me de lado. Saltei o jantar, ansioso por chegar a casa e convencer a minha mulher. O Ricardo estava a torturar-me há dias. Assim que lhe puxava a cabeça, ele voltava como um cãozinho. Ricardo, eu não aguento mesmo mais. Ele fingiu não ouvir. No nosso último dia no mar, tive de colocar um penso rápido no peito, caso contrário, doía cada vez que me mexia. O vento no convés era cortante, e o cabelo do Ricardo esvoaçava, revelando a sua bela testa. Ao ver-me chegar, segurou-lhe o cabelo com a mão. Não dormiu bem ontem à noite? Porque está aqui. Onde o cabelo escondia a cicatriz era um arranhão de quando salvei o nosso líder. Agora, o líder é padrinho do Ricardo. Mas desde que ganhou esta cicatriz, o Ricardo usa o cabelo alisado para trás. Afastei-lhe o cabelo, depois ele voltou a penteá-lo, depois eu afastei de novo. Acho que ficas bem com um penteado alisado para trás, como uma estrela de cinema. Uma ponta de emoção inexplicável brilhou nos seus olhos. O barco abanou ligeiramente, e o Ricardo aproveitou a oportunidade para me puxar para os seus braços. João, conheces aquele ditado? É Xiaoyi que me faz ter sucesso, e é Xiaoyi que me faz falhar. Esta cicatriz fez-me, mas também me vai destruir. Eu não percebia bem. Lembro-me que, na minha vida passada, 3 ou 4 dias antes da atracagem, o Marcos e o Tiago apareceram de repente do nada e atacaram-nos. Eu não tinha visto o Tiago durante esse tempo e não fazia ideia do que ele estava a fazer. À medida que a data da atracagem se aproximava, o meu coração apertou. À noite, não conseguia dormir, por isso sentei-me e fiquei ao lado da cama do Ricardo. Não me apercebi quando começou uma agitação lá fora, e o tempo passou a voar e depois desapareceu. Levantei-me para ir embora, mas alguém agarrou-me a mão com força. Não se mexa, não se preocupe. Eu estava preocupado. Mesmo tendo renascido, como poderia eu ver o Ricardo morrer? Eu ainda me queria levantar. Ele estava ansioso. Eu disse-te para não sair. Não vou sair e esperar aqui para morrer. Vai esperar aqui para morrer comigo. Ele inclinou-se e abraçou-me, dando-me palmadas nas costas repetidamente. João, eu disse-te para não teres medo. Antes que pudesse responder, ouvi alguém gritar, há um incêndio na popa. Como pode ser? Já verifiquei várias vezes. 10. Um clarão de fogo brilhou na popa, e a maior parte da tripulação correu para o apagar. Enquanto as chamas tremulavam, vi um navio maior a seguir não muito atrás, com as luzes apagadas, como um fantasma à deriva no mar. A carga do navio era toda de carga seca, pelo que explodiria ao mais pequeno toque. Pode ser difícil de salvar. Tal como o Ricardo me tinha segurado na minha vida anterior, agarrei-lhe a mão e corri para a rota de fuga. Vista o seu colete salva-vidas e empurro-o. Saia já antes que exploda. A ideia da morte inevitável do Ricardo quase me deixou louca. Ele tentou acalmar-me, mas descobriu que não me conseguia puxar. A carga na popa pegou fogo e explodiu antes que eu pudesse puxar o Ricardo para o bote salva-vidas. Uma onda de calor invadiu-me e, instintivamente, segurei o Ricardo nos meus braços. O colete salva-vidas nas minhas costas derreteu instantaneamente e senti como se todo o meu corpo estivesse em chamas, a tremer de dor. A boca do Ricardo abriu e fechou, mas eu não conseguia ouvir o que ele dizia. Um clarão de luz passou diante dos meus olhos e vi o navio a aproximar-se. Marcos, condescendente, troçou de Ricardo, chamando-lhe idiota e dizendo que estava condenado. Onde estava o Tiago? O Tiago estava ao lado do Ricardo. Ricardo abriu-lhe os braços, mas ele esfaqueou-me no estômago. Chorei, segurando o corpo do Ricardo, subindo cada vez mais alto. O meu corpo estremeceu, acordando todos à minha volta. Está acordado. Enfermeira, enfermeira. Ele está acordado, acordado, venha depressa. Mordi a língua, com as lágrimas a escorrerem pelo rosto de dor. Aquilo não era um sonho. Eu não estava morto, e o Ricardo também não.
O colar de Marcos tinha um rastreador, e Ricardo tinha-o descoberto. O Marcos mandou alguém fazer sinal para o nosso barco, e o Ricardo mandou alguém assumir o controle do seu. O Ricardo continuou a dizer-me para não me preocupar, pois já tinha calculado que alguém nos viria buscar. Só que a minha ansiedade levou a melhor. Nesta vida, o Ricardo era ainda melhor. O único problema era que as minhas costas e a parte de trás da cabeça estavam completamente ulceradas, com crostas e comichão. O Ricardo sentou-se ao lado da minha cama, a aplicar medicação, com as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Não te devia ter escondido isto. Não te devia ter trazido a bordo. Mas eu estava com medo que algo te acontecesse se te deixasse sozinho. Tentei confortá-lo, suportando a comichão. As cicatrizes são medalhas de homem. Acho-as ótimas. Vamos ver quem se atreve a meter-se comigo quando as tirar. Chorou e riu, segurando o meu rosto e beijando-me. Depois desse dia, o Ricardo até mudou o seu trabalho para o meu quarto de hospital. Os irmãos mais novos fizeram fila à porta, chamando-me cunhada do João. Então eram o João e a cunhada, ou a cunhada do João. Foi tão estranho. 11. As minhas feridas estavam quase curadas, e o Ricardo foi dar malta. Estava a dobrar estrelas na cama, e quando ouvi o barulho, nem olhei para cima. Espera até eu terminar as últimas 10 e depois vou-me embora. Só quando algo frio me tocou no pescoço é que percebi que não era o Ricardo, mas sim o Tiago, há muito perdido. Viu a minha surpresa e zombou. João, és muito irritante. Eu queria dizer aquilo de volta, mas tinha medo que ele me batesse mesmo. Tudo mudou desde que me empurraste para o lado e entraste no quarto do Ricardo nesse dia. O Ricardo só tinha olhos para mim, mas depois de apenas um encontro contigo, começou a ignorar-me e nem sequer atendia às minhas chamadas. Fui ter com o Marcos e apareceste outra vez. Ele disse que me trocava por ti, que o Ricardo te dava a ele. Este carregamento era apenas um disfarce. Um dos Ricardos ou do Marcos tinha de morrer, e o que sobrevivesse herdaria o negócio do chefe. Originalmente, eu deveria ter lucrado independentemente de quem ganhasse, mas agora estragaste tudo. Achas que és a heroína de algum romance melodramático? Tanta gente está a competir por ti. Na verdade, quando recebi o guião de Herbert, pensei mesmo que era a escolhida. Não me atrevi a dizer isso. Embora ele não fosse páreo para mim, a faca estava no meu pescoço. Se ele se mexesse, eu sangraria. Prometi ao Ricardo que a minha vida estaria em primeiro lugar. A culpa é toda minha. Ficou atordoado, como se não esperasse que eu fosse tão tranquila. Como você pode ver, estou desfigurado agora. Ricardo sente nojo assim que ele me toca. É apenas por causa da minha graça que economiza vidas que estou com vergonha de me afastar. Você está aqui agora, é uma boa oportunidade. Sua expressão estava um pouco solta, e sua mão segurando a faca não era tão apertada. Dessa forma, vamos trocar de roupa. Você dá uma pílula a Ricardo e cozinhar o arroz cru imediatamente. Ricardo definitivamente me abandonará imediatamente. Afinal, ele não gostou de você antes. A faca caiu no chão e ele começou a me expor a tirar minhas roupas. Tiago pode estar desesperado, caso contrário, porque seria tão estúpido. Ele era um homem cruel que podia matar Ricardo em sua vida anterior. Afinal, é culpa dele por ser muito ganancioso. Como você enganou o amor de Ricardo, você deve ser responsável. Acho que entendo tudo brincando com o coração das pessoas, mas mereço. Quando Ricardo correu de volta para a enfermaria com pressa, ele viu Tiago amarrado em uma bola com o meu vestido de hospital e jogou no chão à vontade. Depois de dobrar a última estrela, peguei cuidadosamente a jarra de vidro. 999 estrelas podem cumprir seu desejo. Ricardo se moveu para a minha cama com pernas macias, cerrou os dentes e me abraçou. Se você morrer, eu não vou viver. Ele estava tão nervoso e assustado naquela época. Infelizmente, Tiago foi enviado. Depois de ver a câmara de vigilância na porta da ala, ele imediatamente mudou de rosto. Sinto-me doente quando toco sua cicatriz. Deixe Tiago me dar remédio novamente, cozinho o arroz cru para cozinhar. Se eu o vir, definitivamente vou-te jogar fora imediatamente. Seus olhos estavam terrivelmente ferozes. Eu encolhi a colcha e não ousei fazer um som, por medo de dizer a coisa errada para irritar-o. Ele atacou em mim e mordeu a cicatriz no meu pescoço. Minhas pernas estavam tremendo de prazer e, de repente, senti um calor atrás de mim. Ricardo chorou. Meu coração dói. João, o desejo das estrelas é que você sempre estará ao meu lado, confia em mim tanto quanto eu confio em você. Não diga essas coisas no futuro. Sinto-me angustiado. É tão doloroso que estou quase morrendo. 12. 3 anos depois, Ricardo se transformou com sucesso. Marcos morreu e Ricardo assumiu todas as indústrias do Big Boss. Ele tem um bom cérebro e forte habilidade, e a empresa está ficando cada vez melhor. Mas quanto mais isso acontece, mais preocupado o chefe está. 3 vezes acertar um mês não é suficiente. Ontem, o chefe ligou para Ricardo e pediu que ele se preparasse para o fim de semana e encontrasse sua afilhada.
A mão de Ricardo ainda estava na minha cintura, e ele concordou com relutância e imediatamente olhou para mim nervosamente depois de desligar o telefone. Eu brinquei sobre sua boa sorte no amor. Ele estava infeliz e mergulhou no meu peito. Na verdade, eu estava tão triste. O iniciante que domina o país não pode reivindicar ao público que eles gostam de homens. Eu só podia assistir Ricardo passar o encontro às cegas com uma mulher após a outra. No começo, o chefe não sabia o que eu tinha a ver com Ricardo, então ele me pediu para fazer isso com Ricardo. Mais tarde, fiz sexo com Ricardo por muito tempo, e o chefe notou que algo estava errado e pedia a alguém que me convidasse para a minha casa e me disse para entender a quantidade certa, caso contrário, ele também poderia puxar Ricardo para baixo e reconhecer outro afilhado. A partir de então, não vou sair muito, por medo de causar problemas a Ricardo. Levei Ricardo para a porta e o vi entrar no carro. Depois de voltar para casa, lave e lave, assista à TV, coma e durma. No meu sonho, flutuei no vasto oceano e me afoguei-se acidentalmente. Alguém estendeu a mão para me buscar, lavou e me disse: "Você tem que ficar ao meu lado e confiar em mim tanto quanto eu confio em você." Com essa frase, meu coração de repente ficou calmo. Abri meus olhos até que o ar na minha boca fosse levado embora. Ricardo estava próximo e respirando borrifado no meu rosto. Qual boa notícia e uma melhor notícia? Boas notícias. A nova empresa está listada e o diretor executivo do velho foi removido. Que tal notícias melhores? Depois de me tornar um diretor, anunciei imediatamente que me casaria com você. Eu estava assustado e me sentei do sofá. Como isso pode funcionar? Isso não afetará você. Ele me julgou novamente e disse voluntariamente: "Eu sou o irmão mais velho, me ouça." 13. Meus olhos se arregalaram, meu coração cheio de descrença, apenas sentiu que as notícias eram chocantes demais, fazendo-me incapaz de me recuperar por um momento. Ricardo olhou para o meu olhar atordoado e não pôde deixar de rir. Ele estendeu a mão e beliscou o meu rosto gentilmente, seus movimentos tão gentis que pareciam que eu era o tesouro mais precioso do mundo. Realmente, eu não estou brincando. Ele disse seriamente novamente, com uma luz firme piscando em seus olhos. Trabalhei duro ao longo dos anos e caminhei passo a passo para o presente, não apenas para mim, mas também para poder ficar aberta e declarar nosso amor a todo o mundo. Agora, o poder do velho foi enfraquecido, e a empresa está crescendo sob meu controle, e finalmente posso fazer-o. Abri minha boca e queria dizer alguma coisa, mas minha garganta parecia estar bloqueada, e eu não podia dizer uma palavra. A acidez de V, lidando com várias ocasiões de data cega, o desamparo e a retirada ao enfrentar o aviso do chefe, subiu em seu coração como uma maré neste momento. Mas mais disso é o toque e o valor dessa felicidade conquistada com muito esforço. Ricardo parecia ver através dos meus pensamentos. Ele me abraçou firmemente nos braços, seu queixo gentilmente descansando em cima da minha cabeça, e sua voz era baixa e gentil: "Sinto muito, te causei tanta queixas. Não farei mais isso, usarei o resto da minha vida para compensar você." Lágrimas embaçaram meus olhos em algum momento. Estiquei minha mão e o abraçou com força, sentindo seu poderoso batimento cardíaco, como se fosse a batida de bateria de nosso amor, firme e apaixonada. Levei muito tempo para sufocar e dizer: "Claro, é claro que estou disposto a me casar com você." Ricardo me soltou, segurando meu rosto nas duas mãos e em sua testa contra mim. Nós nos encaramos silenciosamente, com apenas a figura um do outro em nossos olhos. Naquele momento, o tempo parecia parado, e o mundo inteiro ficou com nós dois. Logo, a notícia de que Ricardo se casaria comigo varreu o distrito comercial como um turbilhão. Por um momento, a opinião pública estava em tumulto e várias vozes vieram uma após a outra. Alguns ficaram chocados, outros questionados, e outros estavam esperando para ver as piadas, querendo ver como o iniciante lidava com essa enorme pressão. No entanto, Ricardo parecia ter esperado e estava calmo. Ele realizou uma grande conferência de imprensa, segurou minha mão firmemente em frente às câmaras de muitas mídias e disse firmemente: "Eu o amo, não tem nada a ver com género. Ele é a pessoa mais importante em minha vida e espero passar toda a minha vida com ele. Acredito que o verdadeiro amor pode superar todos os obstáculos." Suas palavras eram como uma bomba, causando outro alvoroço. Mas Ricardo não foi derrotado por pressão externa. Ele ainda se dedicou ao seu trabalho e provou a todos com ações práticas que sua vida emocional não afetaria sua concentração e persistência em sua carreira. Com seus esforços, os negócios da empresa não apenas não foram afetados por notícias negativas, mas conquistaram o respeito e a confiança de mais parceiros por causa de sua coragem e franqueza, e seu desempenho está crescendo. E eu, com o incentivo de Ricardo, saí de casa novamente e comecei a participar de alguns empreendimentos de bem-estar público. Quero usar minha própria força para ajudar aqueles que têm experiências semelhantes conosco, mas não ousarem buscar amor por várias razões. Nesse processo, fiz muitos amigos que pensam da mesma forma. Trabalhamos duro para a crença em nossos corações, e a vida tornou-se gratificante e significativa. Com o passar dos dias, meu relacionamento com Ricardo ficou cada vez mais profundo. Vamos assistir a um filme romântico juntos, além do trabalho ocupado e caminhar de mãos dadas nas ruas sob o sol poente, faremos um café da manhã suntuoso na manhã do fim de semana e aproveitaremos o tempo quente para os dois.
Também nos apoiaremos, nos encorajaremos e enfrentaremos os desafios da vida juntos ao encontrar dificuldades e contratempos. Finalmente, em um dia ensolarado, inauguramos nosso casamento. A cena do casamento foi organizada como um sonho, cercado por flores e cheio de convidados. Quando caminhei lentamente em direção a Ricardo em um terno branco, vi as lágrimas piscando em seus olhos, que era a luz entrelaçada pela felicidade e pelo toque. Em meio às bênçãos de todos, trocamos anéis e assumimos um compromisso ao longo da vida. Eu vou te amar para sempre, não importa o quão tempestade, nunca vou te deixar. Ricardo disse carinhosamente. Então também estarei com você para sempre. Eu respondi, segurando sua mão com força. Naquele momento, o sol brilhou sobre nós, como se ela estivesse coberta com uma camada de luz dourada sobre nós. Sabemos que o caminho a seguir pode ser esburacado, mas enquanto damos as mãos, nada pode nos impedir de perseguir a felicidade. Como nos temos, este é o tesouro mais precioso do mundo, o suficiente para suportar todo o vento e chuva e receber todas as lindas amanhã.